Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você que está conectado com a gente através do canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV. É sempre uma alegria poder começar mais um programa com você nesta quinta-feira, trazendo aqui então duas personalidades da nossa cidade. Iniciamos aqui o nosso programa conversando então com o Dr. Mário Carneiro, médico e vereador aqui em Itapetininga. Mário, primeiro, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Telescópio e também parabéns, né? Por mais que não tenha chego aí por diversos motivos que a gente vai conversar aqui, né? Conseguido a cadeira para a próxima legislatura aqui, mas 1.020 votos é algo assim que é muito difícil, são poucos os que conseguem, então parabéns e muito obrigado pela presença aqui com a gente. Não, eu que agradeço o convite, você sabe que eu considero aqui uma das minhas casas, porque desde o começo, sempre, desde o primeiro programa, estamos juntos, e eu gosto muito da imprensa, eu acho que a imprensa é que faz o amálgama das realizações da cidade, do progresso. Então eu sempre estou feliz. Estou contente pela votação que eu tive, sim. É uma eleição difícil, a votação caiu para todo mundo, muito candidatos, o dobro, quase 2,5 vezes da outra eleição. Candidatos bons, diga-se de passagem, muita gente boa disputando a eleição. E a eleição é a escolha de quem vai representar, não é uma escolha de vida ou morte. Então, as regras, no meu modo de ver, muita regra que tem que ser mudada, mas regras são regras. Mas eu estou muito feliz, eu tive uma votação espetacular, deve assumir metade da Câmara, não teve a votação que eu tive. É interessante esse processo. É bem interessante mesmo. Metade da Câmara, acho que 9 ou 10 vereadores, não tiveram menos votos que eu, mas estão por causa do bloco, a qual pertenciam ou ao partido. Mas isso é a regra, é a lei, e como eu digo, muita gente boa, então a Câmara continua. Muito bem, né? Como o senhor trouxe aqui, né? O décimo em votos gerais eleitos, né? Em número de votos eleitos é o Marcelo Nanini com 1.021, ou seja, um voto a mais do que o senhor. Ele ficou em 10º dentro dessa Câmara, né? Então se tem depois vários vereadores em reeleição, né? O Bispo André, Itamar, o Dudu, vários vereadores aí que tiveram uma votação menor, mas que teve toda essa questão. E conta pra gente, assim, né? Para você, quando se imaginou, quando se viu o quadro do PSL, com todas as mudanças que teve, né, que o PSL foi um dos partidos que mais tiveram, vamos dizer assim, mudanças no seu quadro de vereadores e também de apoios, né, ele teve bastante alteração próxima ali ao início da campanha, com isso já se imaginava que o PSL só iria fazer uma cadeira mesmo? Olha, na verdade, na minha cabeça, nós teríamos dificuldade em fazer uma, inclusive. Podia ser que tanto o senhor quanto o Dr. Não, mesmo uma. Depois do episódio da convenção, que o vereador Marcos Tadeu desistiu de ser candidato a prefeito, que o filho dele largou a presidência, aí ele foi para... Depois desse episódio, o partido, segundo eles, tinha 22, 23 candidatos, um bloco bom, forte, se diluiu. E aí nós assim mesmo nos mantivemos na candidatura, eu, o vereador Codorna e mais umas 5 pessoas. E na primeira reunião nossa, inclusive, se discutiu muito não participar da eleição, porque nós não tínhamos condições, sem estrutura. Para você ter uma ideia, a própria ata que foi feita da convenção era uma ata errada, era uma ata que citava até o PSD, que ela era um Ctrl+C, então... Foi um episódio, assim, desastroso. Mas a gente, como tem a responsabilidade de ser vereador, e tem um trabalho social, e tem a responsabilidade, já vinha com um trabalho político. Você sabe, modéstia à parte, eu tenho um trabalho muito forte na Câmara, muito intenso. Como é que você vai desistir? Você não pode. Então, nos abraçamos em 7 ou 8 aí, vamos para a briga, vamos. E assim mesmo, nós tivemos dificuldades de registro de candidatura. Nós tivemos a Soraya, que foi uma candidata do nosso grupo, liberada 8 dias antes da eleição. Como que faz campanha 8 dias antes da eleição? Entendeu? Quer dizer, um negócio assim... Então, eu tinha ideia que era uma luta que podia ser vitoriosa, mas era uma luta muito difícil, muito difícil. As condições que nós pegamos eram horríveis. O conflito que os candidatos do PSL, na sua maioria, era oposição a Simone, e de repente o partido, contrariando a vontade dos candidatos, fecha com a Simone na majoritária.
E aí a equipe de campanha da Simone, que passa a cuidar da equipe do PSL, você imagina o clima que ficou. Ficou um clima assim que ninguém sabia se ia ser candidato mesmo, se seria alguns candidatos cortados ou não, porque, enfim, foi terrível. Foi noites e noites sem sono e de muito trabalho. Eu me coloco como um dos principais articuladores para tentar pôr uma equipe na rua e fazer a campanha. Digo para você que em outro momento jamais o PSL teria disputado essa eleição, jamais. A nossa perspectiva de disputa era assim, 90% não vamos disputar, mas aí conseguimos criar um grupinho, conseguimos, apesar dos entraves da justiça eleitoral, nós conseguimos soltar. Diga-se de passagem, o comitê da Simone foi muito justo com a gente, muito justo também. Eu consegui um relacionamento bom com eles na parte prática e isso daí nos favoreceu a manter o grupo e a candidatura. Mas a gente sabia que uma cadeira seria muito difícil, duas impossível, mas fomos para a luta. E não me arrependo, porque lutamos boa luta, honramos o nosso papel político. Você sabe, eu sou médico, eu não sou político. A minha atividade é medicina, eu vivo da medicina. A Câmara é uma atividade secundária que eu faço pelo gosto da política, pelo inconformismo. Então, mas eu me vi na obrigação de continuar, mesmo como exemplo. Eu não posso deixar uma luta no momento em que eu estou com um padrão bom. Eu me considero um dos melhores vereadores, modéstia à parte, pelo meu trabalho. Então eu não podia. Então valeu a pena a luta. Quase chegamos lá. Se você olhar a diferença dos votos que eu tive ao segundo lugar, acho que 100 votos, 150, assim, um bloco de 9 vereadores. São 120 votos. 120 votos ficou um bloco de 9 vereadores. Exatamente. Eu não vou dizer que é sorte, porque não existe sorte, mas realmente você não pode avaliar a votação de um vereador dentro de uma variável de 100 votos de diferença numa eleição dessa. Então eu estou feliz, na minha visão foi vitoriosa, eu ganhei a eleição, o partido não teve condições de me dar a cadeira, a qual a gente teria direito pela votação, mas são regras, devemos respeitá-las e aprender com o que foi dito no processo e nas urnas, que foram lições memoráveis. Muito bem, Mário. Então, aí nós vemos mesmo, né? Toda essa situação é algo assim que tem que se dar o parabéns para você por todo o trabalho que foi realizado, por todo o reconhecimento da população, né? Ter 1.020 votos aqui, que é o que você teve nesse ano de 2020, né? Então é algo que chama bastante atenção. Só, Mário, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Que foi algo até que vários vereadores já comentaram aqui com a gente, né? Você saiu em 2016 com 1.387 votos, né? E vinha agora para 1.020. Muito disso foi pela grande quantidade mesmo de candidatos. Você acredita que a dificuldade de fazer campanha esse ano mudou muito a estrutura de campanha? Isso propiciou pessoas que estavam inovando, fazendo uma campanha um pouco diferente ali, a conseguir mais votos? Talvez já ganhou, não teve 1.300 na outra, já está eleito nessa. Você acha que alguma desses fatores podem ter influenciado nisso? Eu tenho dois fatores que me prejudicaram não, vou dizer o termo errado, que diminuiu um pouco minha votação. O primeiro foi realmente o número de candidatos grandes. Eu diretamente tive 5 cabos eleitorais, 5 pessoas que me ajudaram muito em política que foram candidatos. Sim. Eu tive 5 diretos. Assim. Era um capital político que você acabou perdendo. Né? Assim, pessoas que me ajudavam muito assim diretamente. Um deles, pessoa que me dava assim, 50 votos, quer dizer, a outra que me dava assim, uns 30, mas isso daí eu fui perdendo. Então eu já tinha noção disso, dessa corrosão que existiria pela grande quantidade de candidatos. E o segundo fator, você vai dar risada, eu tenho muito eleitor idoso por ser médico. Você sabe que a pessoa idosa gosta do médico. E o idoso não votou. Se você olhar o número de faltas, de abstenções, a maioria foi do idoso. Isso eu acho que o vereador que mais prejudicado nisso fui eu. Porque
Que tinha uma representação forte nesse forte grupo, né? nessa área, devido à minha atuação profissional. Eu acho que não só eu, nós tivemos mais 2 médicos candidatos a vereador, e acho que eles também pesou um pouco nisso. Eu, particularmente, sempre tive eu lido muito com os idosos, e eu me dá a impressão que isso aí me prejudicou um pouco. Muito bem, nós temos 2 recados aqui do pessoal que está participando com a gente, Mário. O Marquinho Costa, ele manda aqui pra gente parabéns ao meu amigo Mário Carneiro, belas e sábias palavras. O Fábio e Daiane Fogaça mandam aqui pra gente, parabéns ao nobre Dr. Mário Carneiro. Fabinho aqui, ele mandou um recado, e você que está acompanhando com a gente pode mandar o seu também através do facebook.com/TV Itapê. O Fabinho é meu assessor, né? Direto sim. na Câmara. Aliás, uma descoberta. Uma pessoa, um jovem talentoso, extremamente dedicado à comunidade, com valores incríveis, e deve ser aproveitado com melhor aproveitado na administração, na política da cidade. Realmente é uma descoberta para a nossa comunidade. Que legal, muito bem. E eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente aqui, Mário, a respeito da eleição para a prefeitura aqui de Itapetininga, né? Esses números aí da prefeita Simone, 61,91% de votos aqui na cidade. Era algo esperado? É algo que chamou bastante a sua atenção? Como você avalia esse resultado? Eu tinha pouca dúvida que isso iria acontecer. Quando, lá nos meados de abril, que quando se definiu os partidos e já começou a se esboçar as coligações, a gente via que a oposição estava fragmentada e totalmente despreparada, tá? Você acha que a oposição ela já brigava pelo segundo lugar? Ela já não tinha... Ela já brigava sem dúvida nenhuma. Eu fui muito claro algumas vezes, porque se você lembrar, tinha Marcos Tadeu, Milton Neri e Barbará, assim, basicamente. E os outros 2 que representavam a esquerda, que era o PSOL e o PT. PSOL e o PT, isso. E eu sempre, são colegas meus de Câmara, os outros 2, eu conversava com eles, falei, não dá, vocês têm que entender que a prefeita, eu tenho um aprendizado em política, a vida me mostrou uma coisa. Prefeito que vai para a reeleição, ele é forte. Ele só deixa de ser forte e é candidato à reeleição se ele tiver fama de ladrão, de mentiroso, entendeu? E olha lá. Uma denúncia grave. Grave, senão dificilmente se tirar uma reeleição de um prefeito. Ele tem a máquina, ele tem os cargos, ele tem o microfone, ele tem o poder. Então, é muito difícil. Se você for fazer uma análise da reeleição em todo o país de prefeito, você vai ver que você cai nisso. Se não tiver uma pecha de ladrão ou de mentiroso, uma coisa muito forte, é muito difícil se tirar a reeleição. A não ser que você tenha uma oposição forte e bem organizada. Aí você pode criar algum risco. E a nossa oposição estava fragmentada, desorganizada. Prova é que o PSL, que o Marcos Tadeu controlava, se esbugalhou inteirinho. Quer dizer, o PSD, que o Marcos Silvério perde a eleição também com um partido fraco, esbugalhado. Se você olhar, os vereadores, o maior número de vereadores derrotados é os que estavam ligados a esses partidos, muito desorganizados. E os candidatos, ao meu modo de ver, não apresentavam alguma coisa a mais que pudesse substituir a Simone, ou alguma qualidade. Vamos trocar por quê? Existe a primeira pergunta, por que trocar? Então eu já tinha vislumbrado isso lá atrás, que a Simone não perderia a eleição, e no decorrer do processo nós vimos que aí ela tinha uma rejeição alta, não sei se você lembra as pesquisas pré-eleitorais, ela tinha uma rejeição alta, e eu ainda conversei algumas vezes com ela e com o Jefferson, que é uma pessoa que eu tenho uma relação muito próxima. Se ela reverter a rejeição, ela dá um arregaço, ela arrebenta. E foi o que aconteceu. Ela conseguiu mostrar que aquela rejeição era pessoal, ela mostrou e conseguiu se desvencilhar disso. E teve o mérito, e recebeu os méritos da vitória. E muito bonita a vitória dela, parabéns, inquestionável. E tem que ser assim. Eu acho que a política, você tem que partir de coisas fortes.
Muito bem. E Mário, falando agora um pouquinho até dessa atuação na Câmara, né? Você, em muitos momentos ali, em certos momentos ia de acordo, apoiava o Executivo, os projetos que eram enviados, mas em muitos momentos também se levantou até para fazer, vamos dizer assim, se colocar contrário, ser contra alguns projetos, o que muitas vezes, críticas, né? O que muitas vezes colocava você até como um dos grupos da oposição, ou pelo menos não um dos grupos que apoiava a prefeita. Não era da base, Isso, que não era da base. Como você vê que fica com essa nova configuração? Ou seja, com o partido da prefeita fazendo 5 cadeiras, com muitos da coligação ali também conseguindo essa vaga, tudo. Você acha que o trabalho da oposição vai ficar um pouco mais difícil caso... Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu espero que não. Entenda bem, eu vejo Câmara Municipal, eu quero deixar algumas coisas aqui que me deixou feliz. Primeiro, eu quando assumi de vereador, eu sempre pensei, o vereador tem que ser uma pessoa respeitada. O vereador é um ente que tem poder. Se você lembrar, você tem o judiciário, o legislativo e o executivo. O judiciário existe um respeito da população imenso, o executivo também. E a Câmara nem sempre, você sabe o que eu estou falando. Alguns vereadores... O vereador tem um pouco daquilo de, sabe, qualquer um olha e fala, não, eu faria melhor do que ele. Eu faria melhor que ele. Vereador não presta, ganha muito, ganha pouco. Mas juiz ninguém questiona. Juiz, promotor, ninguém questiona de ganhar pouco, ganha muito, está exercendo... Engraçado, e o poder são semelhantes. A diferença é que um estuda e faz concurso e o outro é eleito pelo povo, que é um outro concurso que disputadíssimo. E que tem um preparo, quem sabe, igual os dois, que são autoridades que julgam. Mas eu vi alguma dificuldade nisso. E o que foi a minha proposta? Eu, graças a Deus, um profissional de sucesso, quando eu cheguei à Câmara, eu falei, eu tenho que ser um vereador de respeito, respeitado. Eu tenho que ser vereador, que quando eu saio, a turma fala, bom dia, senhor vereador, e eu tenho orgulho disso. Então, esse foi o primeiro princípio da minha atuação, tá certo? Que o segundo é o serviço para a comunidade. Quando você tem um princípio desse, que você tenta ser justo, você tem que ser independente. Você é da base. Não está certo, porque da base diz amém. Eu ainda brincava e brinco. Na atual legislatura, se a prefeita mandasse um projeto para derrubar a lei da gravidade, é capaz de ser aprovado. Entendeu? A força que ela tinha, a base. É bom pela estabilidade do governo dela, mas é ruim pelo lado que muita coisa que não podia ser aprovada, não precisava, foi aprovada. A conduta de algumas coisas ficou viciada com aquelas urgências. Se você olhar, a nossa Câmara teve 90% das votações urgentes. Não tem lógica isso. Isso não é crítica, é analítico. Então, a independência. Por outro lado, a prefeita teve projetos maravilhosos. Teve coisas muito boas para a cidade, que eu tive o prazer de votar. Eu tenho uma relação muito boa com ela. Quando tinha mesmo crítica a algum projeto, eu ia ao gabinete conversar com ela, levava o projeto, falei, prefeito, isso aqui está ruim, está errado, isso aqui é bom, parabéns. Então eu acho que é essa a atuação do vereador. O vereador que assume o seu papel de autoridade pública, ele tem que ter essa independência, tanto da prefeita e como da oposição também. Aquela oposição radical, eu sou contra de tudo por todos, e porque também não é correto. Você não é eleito para isso. Você é eleito para fiscalizar e para colaborar com a cidade. Então, eu acho que o meu posicionamento de independente foi um posicionamento um pouco diferente, tanto é que surpreendeu. E eu acho que eu deixo esse legado na Câmara, de que realmente o posicionamento independente é um posicionamento correto. Na verdade, foi esse o traço que eu queria deixar, e tenho a impressão que eu deixei. Você vê que vocês mesmos da imprensa, sempre que iam me analisar, falaram, é da base ou é da oposição? Será que ele vai votar a favor? Será que ele vai votar contra? Então, isso me distinguiu muito na posição que eu queria ser, de independente. Acho que o vereador tem que ter independência. Então eu prefiro não julgar os que vão entrar. Eu espero que nós tenhamos 19 vereadores independentes, falando pelo povo, respondendo pela cidade. Muito Entendeu? bem, doutor Mário. Nós temos mais alguns recados aqui. O Fábio Madeira manda boa tarde a todos.
O Giga Henrique colocou aí, Itapetininga está perdendo de novo. O Jordão Amalfi Marcelo colocou aqui, parabéns, doutor Mário. Francisco Fragoso, parabéns, doutor Mário. Também o Salão Feminino Madu, aqui acho que é o nome, o comercial aqui da conta, mas ele mandou doutor Mário, sempre terá o meu respeito. Ou seja, o pessoal participando, mandando seu recado aqui com a gente. Doutor Mário, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui. O tempo hoje é um pouquinho mais curto aqui, mas sempre tem um papo muito legal aqui. E parabéns por toda essa votação. Também deixar aqui um abraço para toda a sua família, para o Marauê que esteve com a gente aqui, Marauê deu uma grande ajuda aqui na nossa transmissão, tudo. Então, assim, fica aberta a minha câmera do senhor, se quiser mandar um recado pro pessoal, para todo mundo que está assistindo aqui junto com a gente. Não, o meu recado é, primeiro, de gratidão pela eleição anterior, tá? A minha gratidão pelos que me puseram no mandato. E espero que tenha correspondido, espero que eu não tenha decepcionado os que votaram em mim, me elegeram. Espero que a minha atuação na Câmara realmente possa deixar algum legado, pequeno que seja, ao menos uma melhoria no Instituto Câmara Municipal, que não é meu, não é seu, é da história da cidade. E agradecer os que votaram agora, que queriam que eu retornasse na Câmara. Minha gratidão, meu carinho, a minha equipe que trabalhou muito, minha equipe foi muito boa. Eu não vou citar nomes, não vou definir pessoas para não ser injusto, mas eu tive um trabalho muito bom. Eu vou citar a minha família, também não quero citar, a minha família foi maravilhosa, me deu um apoio. O que me faltou na sustentação política partidária, eu tive dentro da minha casa. Então foi assim uma coisa, me supriu. Então, fica aqui a minha despedida, né, política do mandato. Eu voltarei mais como médico e colaborando com vocês como cidadão. Mas a minha despedida no mandato com muita alegria mesmo. Eu fui muito feliz sendo vereador. Na minha história de vida, vai ficar como um grande capítulo. Eu precisava disso. Eu tinha vontade de ser vereador e fui, e tenho orgulho do que eu fiz. Então, a minha gratidão a todos, só gratidão. Minha votação foi bonita e que continuamos na política, vamos estar juntos, não sabemos como, qual será o nosso papel nos próximos anos, mas uma coisa eu tenho certeza, o doutor Mário, médico, continuará do mesmo jeito, operando pelo SUS, tá certo? Apesar de estar aposentado, vou continuar operando, porque o doente carente precisa muito da minha mão de obra. Eu vou continuar no meu consultório atendendo os carentes também e me colocar à disposição da população para tudo que for preciso na minha parte pessoal. Então, estou muito feliz. O doutor Mário continua o seu trabalho como médico. Muito bem. Doutor Mário, muito obrigado pela participação. Você que está